Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje foi o acordo celebrado aí entre o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump, onde os Estados Unidos se comprometem a apoiar a entrada brasileira para a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Bom, nossa tarefa então é tentarmos entender primeiro o que vem a ser a OCDE. A OCDE é lá uma entidade multilateral, é um organismo multilateral e que, portanto, é formado por vários países, no momento atual, 34 países, reunindo as principais economias desenvolvidas no mundo, chamados também de países centrais. Dentre os países latino-americanos, nós só temos 2 países que fazem parte da organização. De um lado, o México e do outro lado, o Chile. Bom, a OCDE é lá uma instituição que prega alguns daqueles argumentos que são mais defendidos pela chamada economia liberal, também na sua vertente neoliberal, ou seja, de que o país deva manter responsabilidade fiscal e, portanto, ter um gasto adequado perante a sua receita, propõe lá a não intervenção do Estado na economia, portanto, a ideia de um Estado minimalista, de um Estado mínimo, cuidando apenas de funções típicas de governo. Mas daí vem a pergunta, professor, o que são questões apenas típicas de governo? Segundo os liberais e neoliberais, seriam lá a emissão da moeda, a defesa do seu valor e o controle da circulação, a segurança interna, a soberania externa, dirimir dúvidas, conflitos a partir do poder judiciário, garantir a livre empresa, o livre comércio e a livre competição dentro do mercado doméstico e internacional. A ideia é dar garantia aos contratos, é dar garantia à propriedade. Tudo mais, segundo os liberais, poderia e deveria ser passado para a iniciativa privada, que, segundo eles, de maneira genérica, faz mais, com mais eficiência, melhor. Sendo assim, eles vão advogar a ideia de que a lei da oferta e da demanda, por si só, tende a trazer uma condição de equilíbrio de mercado e vão propor o livre comércio, de que os países não devam ter qualquer tipo de barreira para a livre entrada e saída de bens e serviços entre os países de uma forma geral e de maneira muito especial entre os membros da OCDE. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. Acordo para a entrada do Brasil na OCDE. Então vamos lembrar, A OCDE é uma instituição multilateral atualmente composta de 34 países, com sede em Paris, e vai ser uma organização que vai defender o ideário liberal. Ou seja, a ideia da responsabilidade fiscal, do Estado mínimo, de que a lei da oferta e da procura cria as condições de equilíbrio dentro do mercado e que deve existir a prática de livre comércio. E para isso, a instituição goza lá de um estatuto que lhe confere o direito e o poder de monitoramento sobre as economias que fazem parte da organização e, através de pressão política, divulgação de relatório, pressão econômica, a OCDE induz
os países membros a adotarem os preceitos defendidos pela organização. É também um fórum de debates de políticas macroeconômicas e de políticas públicas e de acompanhamento de indicadores socioeconômicos entre os países membros ou aqueles com as quais a organização tem interesse ou tem relações privilegiadas. Bom, se a gente entendeu então o que vem a ser a OCDE, vem uma pergunta fundamental. Professor, por que é que o Brasil quer entrar nessa organização? Aqueles que são defensores da entrada do Brasil alegam que o Brasil, ao entrar para a organização, obrigatoriamente, ele aceita os termos do Estatuto da OCDE e passa lá, abre aspas, metaforicamente, a ter um selo de compromisso com responsabilidade macroeconômica e que, portanto, isso melhora o ambiente da percepção internacional sobre o Brasil, o que poderia trazer, em tese, maiores investimentos para o país no momento futuro e uma taxa de juros internacional menor, além de acordos privilegiados entre os demais membros da OCDE e o nosso país, e que isso poderia trazer maior crescimento econômico para o nosso país. Bom, aqueles que são contrários à entrada do Brasil na OCDE alega lá que o fato do Brasil entrar para um organismo multilateral não significa necessariamente que o Brasil vai passar a observar todos os ditames da organização e, portanto, a simples entrada não é suficiente para garantir ao Brasil maior crescimento e desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, eles alegam que a entrada do Brasil para a OCDE, o Brasil terá que se conformar com algumas regras propostas pela organização, o que, de certa maneira, limita ou constrange o país a tomar decisões que não necessariamente serão benéficas dentro do aspecto nacional. Isso porque, segundo esses detratores, eles dizem o seguinte, que se o Brasil, por exemplo, tiver como prioridade número 1 a questão do equilíbrio fiscal, pode ser que as políticas públicas sejam colocadas em segundo plano, o que pode agravar a condição do desemprego, da pobreza, da miséria e o não atendimento das demandas essenciais da população, com habitação, saneamento básico, emprego, alimentação, proteção ao meio ambiente, segurança interna, etc. E, portanto, nesse momento de fragilidade econômica pela qual o Brasil passa desde 2014, poderia o tiro sair pela culatra. O Brasil, ao ter que se submeter ao Estatuto da OCDE, veria lá um constrangimento numa maior atuação do Estado para atenuar o... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, Lá nós temos o curso, Esse curso completo, tem essas 76 videoaulas,
tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Sofrimento da população diante da própria crise. Por um outro lado, eles alegam que a simples entrada de um país para a OCDE não é nenhuma garantia de que haverá crescimento e desenvolvimento econômico. E o exemplo clássico que eles citam é o próprio México, que vem numa condição de subdesenvolvimento e que não apresenta, até o momento atual, nenhuma perspectiva de catching up, ou seja, de alcançamento, né, às economias mais desenvolvidas, embora faça parte dessa organização já há algum tempo. Bom, por um outro lado, se o Brasil entrar para a OCDE, ele assumiu com os Estados Unidos um compromisso de abrir mão, no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio, de tarifas especiais a que o Brasil tem direito, por ser um país classificado pela organização como em desenvolvimento. E isso pode se dar em detrimento das exportações brasileiras e em favorecimento das economias desenvolvidas. Vamos tentar entender. Primeiro, professor, o que é a OMC? É a Organização Mundial do Comércio. Quais são os objetivos da OMC? São 3 objetivos. Primeiro, normatizar as relações comerciais entre os países membros, dirimir os conflitos a partir de um tribunal arbitral, que é o Tribunal Arbitral da OMC, e promover, na medida do possível, o fim do protecionismo e o aumento do livre comércio. Então, antes da gente avançar, vamos botar isso na tela para você. Então, para entrar na OCDE, o Brasil abriria mão da condição de tarifa especial de país subdesenvolvido no âmbito da OMC. A Organização Mundial do Comércio tem lá 3 objetivos fundamentais. O primeiro é normatizar o comércio entre os países membros. Por um outro lado, dirimir conflitos, ou seja, solucionar conflitos, através de um tribunal arbitral. E, finalmente, o objetivo lá é reduzir / eliminar o protecionismo garantindo a existência, na medida do possível, das ideias de livre comércio, ou seja, de que os países não devem colocar qualquer tipo de obstáculo, tarifário ou não tarifário, para a livre entrada e saída de bens e serviços
Entre eles, bom, normatizar o comércio entre os países membros, dirimir conflitos a partir de um tribunal arbitral e reduzir ou eliminar o protecionismo garantindo o livre comércio são objetivos da OMC. Na OMC, existem um grupo de países, das quais o Brasil se inclui, que são chamados países em desenvolvimento. Esses países em desenvolvimento, em alguns produtos nas quais há acordo, têm uma tarifa privilegiada para exportação, sobretudo para países desenvolvidos, para países centrais como os Estados Unidos. O que os Estados Unidos de Donald Trump exigiu do Brasil é que, para apoiar a entrada brasileira na OCDE, o Brasil abriria mão da condição do status de país em desenvolvimento no âmbito da OMC, permitindo então que se pratique tarifas, de país central ao Brasil. E isso pode ter um aspecto extremamente negativo para as exportações brasileiras. Isso porque o Brasil é um grande player, é um grande jogador internacional na venda de produtos agropecuários e minerais e produtos industrializados de baixa tecnologia. Portanto, produtos lá como calçado, tecido, couro, eletroeletrônico, metal mecânico, automobilístico, mas também soja, milho, algodão, café, minério de ferro, aço laminado, ferro gusa, petróleo, gás. Para uma série desses produtos, o Brasil tem lá uma tarifa diferenciada para poder exportar para os países centrais. Porque os países centrais, embora em sua grande maioria façam parte da OCDE e se comprometam com práticas liberais de livre comércio, eles não os praticam em setores em que eles não são competitivos. Por exemplo, a carne brasileira, para entrar para a Europa, paga na média 35% de imposto de importação e é sujeita a uma cota. Tudo aquilo que ultrapassa uma determinada cota paga uma sobretaxa de 15%. Então, embora os países centrais preguem o tempo inteiro a questão do livre comércio, eles não o praticam em setores em que eles não são competitivos, como o setor industrial de baixa tecnologia ou de commodities agropecuárias e minerais, das quais o Brasil é líder. E aí, muitos especialistas em comércio exterior, e particularmente o setor agropecuário e mineral brasileiro, ficou com muita temeridade de que o Brasil, ao abrir mão, no âmbito da OMC, das tarifas especiais para exportação para país central, perca mercado internacional, fortaleça a política protecionista, inclusive dos Estados Unidos, das quais o Brasil compete, com uma condição muito interessante no momento atual em setores como laranja, como café, como soja, milho, algodão, minério de ferro e outros mais. Então seria uma medida cautelar americana dizendo o seguinte: eu apoio a sua entrada, Brasil, na OCDE, desde que você abra mão do tratamento tarifário preferencial no âmbito da OMC, o que pode ajudar aos próprios agricultores e o setor de mineração americana. Então é um toma lá da cá em que os críticos alegam que há muito mais prejuízos para o Brasil, vantagem para a América, do que a entrada do nosso país no âmbito da OCDE. Legal? Vamos dar uma conferida e revisar esse nosso conteúdo? Confere aqui comigo, pessoal. Então, Trump e o presidente Bolsonaro fecharam um acordo para facilitar a entrada no Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os Estados Unidos passariam a apoiar a iniciativa da entrada do Brasil na organização. Quais são os fatores tidos como positivos? Primeiro, o chamado selo de investimento. Ao entrar para a OCDE, o Brasil se torna atraente para o mercado externo. Além disso, atrai o interesse dos investidores que até então tinham receio de investir no país. Outro argumento é que o país passaria a adotar políticas de primeiro mundo.
Entre os principais objetivos da OCDE está o debate de políticas públicas e econômicas funcionais já adotadas em países ricos. Quais são os fatores negativos? A primeira seria a perda de liderança. O Brasil perde a liderança entre os países emergentes e passa a ser o último entre os países desenvolvidos. Outra questão diz respeito aos custos adicionais. A entrada do Brasil no acordo pode implicar em custos em um momento frágil para a economia do país. Em troca do apoio americano, o governo brasileiro indicou que aceita abrir mão do status de país em desenvolvimento, que lhe dá direito a alguns benefícios em outro organismo internacional, que é a OMC. A OCDE é uma organização que reúne países desenvolvidos que adotam práticas macroeconômicas baseadas em equilíbrio fiscal, liberdade econômica e abertura comercial. Tem sede em Paris, com 34 membros e apenas 2 latino-americanos, o México e o Chile. Para ser aceito na OCDE, o país precisa se adequar a práticas defendidas pela instituição. A OCDE também possui mecanismos para monitorar se seus membros estão implementando as políticas combinadas e forçá-los a implementar caso não estejam. Pode fazer isso por pressão mútua em encontros ou pela publicação de estudos, comparações e rankings que servem como exposição internacional da efetividade ou não de políticas públicas nacionais. Pode ser também por meio de recomendações que sugerem diretamente a adoção de políticas específicas para os países. Ser aceito na OCDE, na visão do governo brasileiro, funcionaria como um selo de credibilidade para o país, ajudando a atrair investimentos e melhorando o ambiente de negócios. O Clube dos Ricos, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas,
Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Quais integrantes da OCDE? Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Países Baixos, Islândia, Bélgica, dentre outros. O que é a OMC? A OMC é fundada em 95 numa tentativa de instituir e fiscalizar regras para compra e venda de produtos e serviços entre diferentes países. A OMC é quem avalia que tipo de prática é regular ou não, o quanto um país pode oferecer de subsídio a seus produtos ou taxar mercadorias do outro. Atualmente, são 164 países membros que usam a organização para mediar conflitos. Quais são as funções, então, da OMC? Administrar os acordos comerciais entre os países membros, resolver disputa comercial, supervisionar as políticas comerciais dos países, ampliar a área de livre comércio e reduzir prática dos países que possam dificultar o livre comércio, como, por exemplo, a cobrança de tarifas, as chamadas barreiras não tarifárias. Países considerados em desenvolvimento têm certas vantagens, como tolerância maior para subsídios ou prazo mais extenso para se adequar a acordos. Nos últimos anos, a OMC perdeu importância e vive uma de suas maiores crises. O governo Donald Trump é um ferrenho crítico da instituição e pede mudanças profundas nas regras. O pano de fundo das críticas dos Estados Unidos à OMC é a guerra comercial que Trump trava com a China. Se realmente optar por abrir mão do status do país em desenvolvimento, atendendo a um pedido de Trump, o Brasil pode perder algumas dessas vantagens. Observe que o PIB nominal dos Estados Unidos é de 21,5 trilhões, é a maior economia do mundo, enquanto que o Brasil é a maior economia da América Latina. 12,8 é a participação dos Estados Unidos nas exportações do Brasil, segundo maior parceiro comercial americano. Já a participação dos Estados Unidos na importação do Brasil representa 15%. Sendo assim, vamos ver como é que essa questão, ou próxima dela, caiu em prova. 2016, banca no CEP, para agente penitenciário do Piauí, pergunta assim: entende-se por organizações ou organismos internacionais as instituições internacionais que agregam em si ações de vários países sobre um objetivo ou bem comum. Os organismos internacionais, de um modo geral, podem atuar em diversas frentes, tanto no campo econômico quanto no campo social, mas exercem um peso primordial no cerne das relações geopolíticas. Dentre as organizações internacionais em atuação no mundo, exerce papel de destaque na atualidade a Organização Mundial do Comércio, fundada em 95, em substituição ao GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que havia sido criado em 47, constitui o objetivo principal da Organização Mundial do Comércio. Então vamos lá. Letra A. A centralização da elaboração de políticas sobre a produção e venda de petróleo dos países integrantes, controlando a partir da fixação de cotas de produção o preço do produto em escala global. Alternativa falsa. Quem faz a centralização de política sobre produção e venda de petróleo é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que pega países do Oriente Médio, como Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita,
mas também Venezuela e outros. Alternativa incorreta. Letra B. Conceder crédito e empréstimos a países que necessitam de ajuda econômica, exigindo como contrapartida uma série de medidas político-econômicas internas relacionadas, em geral, com corte de gastos e desregulação da economia. Alternativa falsa. Quem assim age é o Fundo Monetário Internacional e não a OMC. O fundo normalmente exige contrapartidas, na política macroeconômica a fim de emprestar dinheiro a países em má condição financeira. Letra C. Configura-se como um instrumento militar estratégico e também um meio de pressão pelas grandes potências ocidentais com grande poder de intervenção sobre outros países. Alternativa falsa. Quem é instrumento militar estratégico, é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto de defesa capitalista ocidental liderado pelos Estados Unidos. Vejamos a letra D. Promover a liberalização do comércio mundial, diminuindo ou extinguindo as barreiras comerciais e alfandegárias, para facilitar as trocas econômicas em âmbito internacional. Alternativa verdadeira, gabarito, então, a nossa letra D. De fato, a OMC é aquela instituição que vai tentar propor a liberalização do comércio mundial, de que países não devam colocar qualquer tipo de barreira à livre entrada e saída de bens e serviços. Mas por que não a letra E? Atuar em decisões soberanas e específicas, sobretudo em questões referentes à segurança e à iminência de conflito internacional, propugnando pela estabilidade e pela paz mundial. Alternativa falsa. Quem assim age é a ONU, a Organização das Nações Unidas, um organismo multilateral criado lá nos idos do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Portanto, gabarito da nossa questão, letra D de dado. Vejamos a próxima. Questão CESP 2014 para o CAD, pergunta assim: julgue o item a seguir acerca de organismos multilaterais e fluxos financeiros internacionais. A Organização Mundial do Comércio foi criada para a liberalização do comércio, de modo a possibilitar um fórum em que os governos possam negociar acordos comerciais e resolver disputas. Tal procedimento de solução de controvérsia contribui para a estabilidade da economia global. Observe lá que a OMC, ela luta contra aquilo que nós chamamos de protecionismo. O protecionismo é quando um país, através de um conjunto de medidas, tarifárias ou não tarifárias, dificulta ou impede a entrada dos produtos que seriam, altamente competitivos dentro do seu mercado doméstico. Então eu tenho um primeiro protecionismo que nós chamamos de tarifário, que é o mais utilizado, que é aquele na qual o país utiliza do aumento do imposto de importação como mecanismo para dificultar ou impedir a entrada de um determinado produto que estaria em condições vantajosas para competir no meu mercado doméstico. O exemplo que nós utilizamos foi a União Europeia, que coloca lá 35% de imposto de importação, União Europeia, com 35% do imposto de importação sobre a carne brasileira. Porque a carne brasileira é altamente competitiva. O Brasil tem extensão territorial, tem clima favorável, tem mão de obra relativamente qualificada para o setor agropecuário
E, portanto, o Brasil produz uma carne de qualidade a um custo de manejo baixo, o que gera uma competição contra a carne produzida na Europa, maioria dos países com clima temperado, onde a cria de animais se dá por confinamento e, portanto, com custo de manejo maior. É uma forma protecionista naquilo em que eu não sou competitivo. Já o protecionismo não tarifário passou a ser utilizado a partir, sobretudo, da década de 1990. Um primeiro mecanismo são as cotas. Eu determino uma quantidade máxima de tonelagem ou de quantidade de produto que pode entrar no meu país. Ou estabeleço que tudo aquilo que ultrapasse a cota pagará uma taxa extra. O segundo mecanismo é o subsídio. O subsídio é quando, de maneira direta ou indireta, o governo cria uma situação vantajosa pagando parte do custo de produção. Eu posso subsidiar um setor diminuindo a carga tributária, concedendo empréstimos com juros subsidiados através de bancos oficiais, criando vantagens para aquisição de terra, máquina, equipamento e ferramenta, etc. A última forma são as chamadas barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias são quando eu crio, basicamente, um conjunto de regra fitossanitária que é tão complexa que ela, na prática, dificulta ou impede a entrada de produtos considerados aí altamente competitivos no mercado interno de determinados países. Então, a carne brasileira, por exemplo, para entrar na Europa, nós temos que requalificar a força de trabalho que faz o corte dessa carne, porque tem que seguir o padrão europeu. As medidas fitossanitárias de abate, criação, corte, embalamento, né, refrigeração desses animais e dessa carne também tem que seguir o padrão europeu. O gado tem que ser rastreado, não pode utilizar hormônio de crescimento e, portanto, eu vou utilizando uma série de regras que dificulta a exportação do produto brasileiro, já que o Brasil, no nosso exemplo, altamente competitivo no mercado de carne. Então, voltando para lá, a questão diz assim para a gente. A Organização Mundial do Comércio foi criada para a liberalização do comércio, de modo a possibilitar um fórum em que os governos possam negociar acordos comerciais e resolver disputas. Tal procedimento de solução de controvérsia, que é lá o Tribunal Arbitral da OMC, contribui para a estabilidade da economia global. Em tese, sim, alternativa verdadeira. Gabarito para essa questão é que a questão está correta. Legal? Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra essa gravação por aqui, mas desejando para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí
mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Clique like.